Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Isabela. Bem-vindos a mais uma aula, né? Aula 5 do modo turbo, cada vez mais próximos da UERJ. E antes da gente começar, enquanto a galera está entrando, eu vou colocar uma música que o professor William separou para vocês, né? Ela fala da primavera, que começou no dia 22 agora, e vamos ouvir a letra enquanto eu chamo os outros alunos para a aula de hoje. Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Gostaram, pessoal? Como diz a letra, nós sonhamos juntos, às vezes choramos também, porque é difícil, né? Mas estamos juntos aqui semeando a aprovação de cada um e cada uma. Então, vamos para mais uma aula, né? Não vou me estender muito. O professor William já entrou e aproveitem, tirem dúvidas, vamos fazer essa prova de 2013. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Galera, hoje é uma noite importante, porque a prova de 2013 ela teve muita dificuldade. Eu não me lembro quantos alunos fizeram. 74, né, Isabela? Isso. Que é mais do que tem aqui. Depois o pessoal vê a gravação. E tem dois assuntos, questão 2 e questão 8. Ai, Yasmin Brito. Prova de 2013, a de ditadura é que está agora. 2013 eu acabei domingo. Yasmin, hoje é sobre a penúltima prova,
A de ditadura ainda está no prazo, né? O pessoal está apanhando da prova, mas a de ditadura ainda não está na hora. A de ditadura já teve aula já. Ah, Yasmin, eu tenho uma afilhada com o seu nome. Hoje, pessoal, é a prova de 2013. Estou começando, Liz. O pessoal está entrando, tá bom? A de ditadura não vai ter aula, que a ditadura já teve aula. Hoje vocês vão ganhar uma prova nova para a semana que vem, tá bom? Já está gravando, Isabela? Já sim. Pessoal, hoje a nossa aula é quarta-feira, que amanhã eu tenho uma atividade que eu preciso estar presente. Desculpa. A estreia do filme Malês em Maricá. E aí eu tive que fazer esse troca-troca. Então, galera do português, obrigado, desculpa. Amanhã é o português com a Alzira, né, Isabela? Amanhã é. Tá bom. Ih, Juliana Machado, que prova de ditadura. Eu me confundi. É Segunda Guerra, desculpa. Tá bom? Pessoal, vamos lá. A prova de 2013, eu vou precisar de vocês, principalmente da segunda questão. A primeira foi muito fácil. Ok? A primeira foi muito fácil. Para quem está perdido, essa é a prova da semana retrasada. Semana passada, a gente teve aula de ditadura militar. Ah, perdão, Segunda Guerra Mundial, sou eu que estou errando. E aí eu fiz uma prova inédita baseada na aula. Aliás, quem não assistir a aula já está tendo, né? Vai ter muita dificuldade para fazer a prova. As notas estão caindo de Segunda Guerra, porque a prova é toda encaixadinha. E é uma prova minha, inédita. Então eu abusei. Eu botei uma questão para relacionar, a número 1, e a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para explicar. A única boazinha era para ser a 10, que é para citar. Mas a galera que fez até agora, que eu corrigi só 16, a galera que fez até agora se arrebentou, a maioria. Então, a aula de Segunda Guerra, a prova, eu vou corrigir uma por uma pessoalmente, entendeu? Isso quer dizer que vocês vão ficar com a Segunda Guerra para entregar e já vai começar a contagem para a prova, para a próxima prova que já vai ser postada hoje. Tá bom, pessoal? Nossa vida é prova semanal. A nossa vida, a minha vida, eu estou apanhando de vocês. Isso, Juliana, é o ERJ 2013. A vida nossa, hoje é dia 24, faltam 6, 31, 37. Mais 30 de novembro, 67 dias para prova. É muito tempo? É, mas tem muita coisa para estudar. E há um grupo de alunos que está fazendo discursivo há muito tempo. Está melhorando, piorando. Esses de Segunda Guerra caem um pouco, mas eu já dei umas dicas, que é, tem que ver a aula para fazer a prova, que a aula é minha, a prova é minha, a chance de cair é muito grande. Já falei da questão 10, para tomar cuidado. Ok? 2013 já acabou. Não, Luiz Venâncio.
2013 já acabou. Domingo passado. Tá bom? A Isabela é que sabe qual é a prova. É 2012, não é, Isabela? A próxima é Não é na sequência, não. Eu que escolho pela dificuldade. Então, a próxima prova é 2012. Tá? Segunda Guerra é uma prova inédita, sou eu e você. Senão eu vou ter que botar 2 aulas semana que vem, tá bom? Não tem problema, Manuela. Aqui é a hora da gente se achar. Aliás, qual é o nosso tópico, nosso máximo até agora? 45. Pois é, ainda tem gente que vai entrar, tinha uns 72. Vamos lá. A primeira questão, uma questão de expansão marítima. Uma questão que eu considerei fácil. Tem 500 gabaritos. Mas você pode ler a pergunta para eles, Isabela? Posso? Indique a mudança provocada pela Revolução Comercial e duas de suas consequências econômicas, uma para a Europa e outra para os demais continentes conhecidos à época. Pois é. Eu já expliquei para vocês que a primeira questão da UERJ, quando é prova da UERJ, a prova inédita é nossa. Então, é só Segunda Guerra. Normalmente, ou você acerta tudo, ou você erra muito. Mas vocês vão aprender isso. Na UERJ, a primeira questão é sempre isso: expansão marítima, reforma, renascimento, absolutismo. Eu vou perguntar, que tem gente que está entrando aos poucos. Você que é mais antigo ou novo, já notou que toda a primeira questão da UERJ é sempre um desses assuntos? Já notaram? Então, tem que se preparar para isso, ok? Segue meio uma cronologia. É isso aí, vou chamar de tigre ou tigrona, só para te zoar. Vocês já estão começando a entender. Segue uma lógica. Muito bom. Você é antiga, tigrona, ou tigresa, ou tigrão? Ou você entrou agora? Pois é isso que vocês têm que notar. Então vamos lá. Eu não vou começar essa pelo gabarito, que essa é fácil. Mas consequência econômica para a Europa. Teve uma aluna que botou a alta de preços, a inflação. Chiquérrimo, sensacional. Mas o acúmulo de metais preciosos, o metalismo, o mercantilismo. E para os novos continentes? Exploração, pacto colonial, tráfico negreiro. Então, amigos, era uma questão muito boba. Bulionismo, Miguel. Eu estou lendo o chat, tá? Então, a primeira questão era para pontuar. Normalmente, até a 4 é para pontuar. Mas esse ano aí de 2013, teve uma bomba na questão 2, que eu acho que é o grande motivo da gente estar junto hoje. Mas sobre a questão 1, Isabela, pode ler para eles rapidamente? Leio sim. A Revolução Comercial deslocou o eixo comercial europeu das rotas que privilegiavam o mar Mediterrâneo para as que utilizavam a navegação do Oceano Atlântico. Essa é a Conse- grande resposta, amiga. Galera, Uhum. mudou o eixo econômico. O Sudeste informa, sai Mediterrâneo,
entra Atlântico. Essa disparada é a melhor. Mas vai lá. Consequências para a economia europeia: acumulação de capitais, crescimento do tráfico de escravos, fortalecimento econômico da burguesia, acesso a novas fontes de metais preciosos, consolidação de práticas econômicas mercantilistas, aumento do consumo de produtos extra-europeus, como as especiarias, e processo inflacionário derivado do afluxo de metais preciosos americanos. E consequência para outros continentes, submissão aos interesses mercantilistas dos Estados europeus, incorporação de práticas econômicas ditadas pelos interesses europeus, perda da posse da terra e dos outros bens materiais por populações nativas, desorganização, eliminação ou retração de práticas econômicas autossuficientes e, por último, utilização do tráfico interno ou externo de trabalhadores como estratégia de ação econômica. Olha como a Isabela é chique. E por último. É que esse é longo. E por último, olha como ela é chique. Pessoal, na verdade, era uma questão, na minha opinião, para pontuar. E também para a gente, na correção, sentir o tipo de aluno. Mais fraco, mais forte. Por exemplo, estão perguntando aqui o que é alta de preço. Eu tenho uma brincadeira que eu vou repetir aqui, quando eu dava aula em colégio. A descoberta da América. Qual é a coisa mais importante? Da expansão marítima, perdão. A mais importante, a descoberta da América. Nós. Porque se você ler a segunda questão e a primeira, elas têm uma relação. A segunda foi para você errar. A UERJ fez essa maldade. Mas aí é uma briga com os professores, que não tem muito a ver com vocês, e que eu vou sanar totalmente. Mas a 1 puxa para 2. Então, coisa mais importante da aula de expansão marítima, descoberta da América. A mais fácil, muda o eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. E agora, Juliana Machado, eu vou explicar a mais difícil. Qual é a mais difícil? Que a galera não acerta nunca. É a alta de preços na Europa. Uma aluna só nossa aqui fez isso. É porque eles levaram tanto ouro, roubaram tanto a gente, Portugal e Espanha, mas eles não tinham produção. E isso acabou gerando inflação, porque os outros países, tipo Holanda, França, vendiam caro para tomar o dinheiro deles, a tal da balança comercial favorável. Então, eu vou repetir. Vocês estão chegando. A questão 1 é de expansão marítima. Qual é a coisa mais importante? Descobrimento da América. O que seria um mundo sem o Messi, sem a Shakira, sem nós, sem a América? Buenos dias, donde estás, América? Então, essa é a coisa mais importante. A mais fácil, muda o eixo econômico do Mediterrâneo, que era perigoso, para o Atlântico. E a mais difícil, que você tem que aprender hoje, que você faz prova específica. A mais difícil é que houve uma inflação na Europa, uma alta de preços, porque eles levaram muito ouro, muita prata, mas não produziam, e isso gerou inflação. Entendeu, Juliana Machado e galerinha? Chegamos a 50. Então, a 1 é uma questão, com todo carinho e amor a vocês, é uma questão boba. 74 alunos fizeram, eu só impliquei com 4.
que só botaram escravidão, escravidão. Ai, que loucura. Só sabe falar disso. Oi, querida, bem-vinda, Andressa. Ou seja, 74 alunos fizeram, 74 acertaram no privado. Que o privado é o nosso sonho. Vocês me matam, porque no último dia vocês mandam muito. Eu vou aceitar até sexta-feira, ditadura, tá bom? Mas essa nova também só a partir de sexta. Que é para não dar galho para mim, misturar uma prova com a outra. Tá? Então a ditadura, que não é o assunto de hoje, vocês podem fazer até sexta. E a nova, vocês vão poder fazer até quinta que vem. Semana que vem a aula é na quinta. Então para de chorar. A discursiva é a tua vida. Tem que fazer discursiva antes de beijar na boca, fazer discursiva antes de ver o jogo, fazer discursiva antes de rezar, fazer discursiva depois de escovar o dente, porque isso vai te aprovar. Eu estou muito feliz, porque a gente está com a média 74, 77. Ditadura eu acho que vai cair, porque o pessoal tem que ver a aula e a prova está difícil. Vocês deram mole, pediram prova inédita, aí eu fiz uma prova mortal, entendeu? Vocês estão errando na que era para ser mais fácil. Cite. Por que os americanos soltaram a bomba atômica? Mas é bom que vocês vão errar comigo e, se Deus quiser, vão acertar na UERJ no Enem. Eu estou impressionado. Vocês estão errando a mais fácil. Porque não lê a porra da pergunta. E eu tô louco para dar a aula de Ara Vargas. Vocês vão fazer prova inédita de novo. Vão morrer do coração. Que prova inédita é o mesmo assunto. Então, qual é a ideia? Ou você acerta tudo, ou você erra tudo. Eu sei que é difícil errar tudo, mas esse é o meu sonho olímpico, entendeu? Você se arrebentar. Então, se tu não assiste a aula de Segunda Guerra, não tem como fazer a prova. Porque a aula é minha e a prova é minha. Você é louco ou louca, entendeu? Porque na UERJ a prova é mais fácil. Não tem 8 porquês. É que vocês se empolgaram e não viram. Eu estou me sentindo até um malvadão. O William é um malvadão. Que todas as questões vocês têm que explicar. Eu fiz uma prova mais difícil. Na 10 eu fiquei com pena, pedi para citar. E vocês estão se arrebentando. Então vou dar mais um, até sexta-feira, meia-noite, para a Segunda Guerra, tá bom? E aí depois a vida volta ao normal, com a prova da UERJ. Até o dia que vocês aprenderem que a prova da UERJ, hoje em dia, sem o William, é melhor do que uma prova do William. Que prova inédita eu vou fazer para te arrebentar. Ainda mais que já teve aula. Agora, um aluno mais experiente, que pegar as questões e assistir a aula devagarinho, vai acertar a prova inteira. Teve uma moça aí que tirou 19,25, que fez uma besteira, quase tirou 20. Mas eu sequei muito. Tem 19 já. Mas sem assistir a aula de Segunda Guerra, não faz a prova. Já viram quantos alunos tem com 15? 16? Porque vocês bobearam, entendeu? Vocês chegaram ao vampiro, me morde, vampiro, faz prova inédita. Aí eu fui lá e te mordi. Alguns alunos tinham antídoto e outros não. Nunca faça prova inédita sem ter aula. No colégio, principalmente na escola, que o cara vai fazer a prova para acabar contigo, para te destruir, entendeu? Prova inédita tem um lado bom, vocês já viram, e tem um lado ruim, que vocês estão vendo.
Na UERJ, eu considero mais tranquila, mais fácil, tem muitos assuntos, não dá para pegar pesado, entendeu? Mas vamos lá. Posso mudar para 2? Preciso de 3 alunos autorizando, tá bom? 1, 2, 3. Yasmin, Juliana e Manuela. Pessoal, a 2 é o grande motivo da gente estar junto essa noite. A 8 também. Mas a 2, vocês foram massacrados. A UERJ fez uma violência com vocês. Eu gostei. Na época que eu já dava aula, e agora, porque eu devo gastar uns 15 minutos com isso. Ou seja, você está ferrado. Você vai aprender esse troço hoje. Mas a UERJ, lê a pergunta e a resposta, mas a UERJ ela economizou no gabarito. E também tem um erro de gabarito. Porque aquilo ali não é gabarito. Aquilo é uma chave de resposta. E aí vocês foram pesquisar lá, fizeram merda. Mas valeu. Porque toda a prova tem que ter uma ou duas questões para você não tirar 20. Imagina que você é o UERJ. Não pode fazer prova para você tirar 20. Porque nessa prova de ditadura, o cara errou a 10, ele já perdeu 2 pontos. É uma maravilha. Ele se ferrou. E nessa questão aqui, vocês tiveram muita dificuldade, pesquisaram, mas tu errou a 3, a 2, já perdeu 2 pontos. O vídeo já foi para o espaço, entendeu? Então, lê devagarinho a pergunta para eles e lembre-se que essa é uma das mais importantes de hoje. Vai lá, minha amiga. Pergunta. Com base nos textos, apresente a principal diferença na utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas e inglesas. Resposta. Nas colônias Não, espanholas. a pergunta. Para. A Oi. pergunta é essa? É. Vocês estão aqui estudando para tirar 20. Eu estou muito feliz com vocês. Aliás, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu quero saber quem é direito. De direito, eu quero que vocês escrevam a palavra direito agora, enquanto eu explico que tem a ver com o presente que eu trouxe para vocês hoje. Júlia Simas, você já está aí? Boa noite, William, tô aqui. Boa noite a Então, todos de novo. espera um pouquinho que eles vão responder no chat e eu vou te apresentar depois. É um presente para eles. Tá bem, tô Mas só para aguardando. o pessoal de direito, tá bom? Tá bom. Quem é de direito, põe direito e aguarda um pouco. Pessoal, lê de novo a pergunta, amiga Isabela. Com base nos textos, apresente a principal diferença na utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas e inglesas. Vocês notaram que é uma pergunta direta? Não tem duas perguntas? Isso aí é um tiro. É um tiro de bazuca para matar vocês. Lê o gabarito para eles. Ridículo. Nas colônias espanholas, os trabalhos forçados se estabeleceram como servidão definitiva, mita e encomienda. Nas colônias inglesas, a servidão foi prioritariamente provisória. Só isso. Pois é. Alunos, vamos conversar agora, porque você sabe que eu sempre defendo a UERJ, mas nessa questão aqui eu achei que eles foram cruéis com os alunos, porque não era para explicar. Pessoal de direito, eu preciso saber quem é de direito, tá bom? Para ver se vocês merecem prêmio ou não. Vocês não estão fazendo redação, não estão indo ao português. Eu vou botar alguém para cuidar de vocês. Mas vamos devagarinho. Amiga, amiga Mariana Maris, você vai entender agora. Calma.
A aula é mais para isso. O que o aluno tinha que saber, ele não sabe, é botar mita e encomenda e servidão por contrato. Leia a pergunta de novo. Com base nos textos, apresente a principal diferença na utilização dessa forma de trabalho nas colônias espanholas e inglesas. Pois é, essa questão, ela está naquelas mais difíceis da UERJ de todos os tempos. Mas eu vou destrinchar e vou te dar aula disso. Mas você vai ter que ser humilde. Não adianta você ficar revoltado. Mas a principal diferença é que na América Espanhola eram povos originários e na América Inglesa eram europeus, ingleses. Mas como você vai acertar isso se você não estuda isso? Então vamos devagar. Vamos devagar. Na América Inglesa, vocês andaram pesquisando, eu vi, mas para com essa coisa de que é só bandido. Não, para com isso. Foi bom, mas perde ponto. Eu até pesquisei antes da aula, mas vi que as fontes são muito ruins. Você vai ter que ficar com o William Campos mesmo. O que acontece? Na América Inglesa, eles vão inventar um negócio chamado servidão por contrato. O nome é esse: servidão por contrato. Então, vamos imaginar, Juliana, deixa eu ver quem não entendeu nada. Mariana Marins, você é uma inglesa pobre, morava em Liverpool, na terra dos Beatles. Tá aí ainda, Mariana? E você não é bandida. Tu não é bandida, tá bom? Você não é bandida. Mas você quer vir para América, fazer um rolê, uma nova vida. Você é pobre. Então alguém paga a sua passagem, o governo inglês, e aí você trabalha aqui, na América Inglesa, de 3 a 5 anos até pagar essa merda. Mas não necessariamente você é bandido, entendeu? E mesmo que você fosse bandida, alguém pagou para você. E aí você trabalha para esse alguém de 3 a 5 anos. Chama-se servidão por contrato. Isso é para inglês. Bom, a Juliana Machado, ela já está aqui. Isso é para a Colônia do Norte. Juju, você tem que ver minha aula de independência americana. Eu vou tentar te ajudar. Mas quando os americanos nasceram, era tudo colônia de povoamento. Você aprendeu errado. O professor te deu um drible para ganhar tempo. Tudo era povoamento. O Sul se tornou. Se você ver o vídeo, é até engraçado que eu explico isso aí. O pessoal fica rindo. Porque os exemplos são horríveis. Mas o Sul. Eu vou até tentar dar um exemplo aqui. Quantos alunos tem na aula? 57. Pois é, uma delas é a Juliana Machado. A Juliana Machado, ela matou 30 alunos ou tomou a terra no sul, porque ela queria plantar algodão. Por exemplo, você, Mariana Marins, que foi para o sul, sem fazer o quê? Ela chegou e falou: Mariana, sai daqui, sua songamonga. Você é intelectual. Vai estudar, porra, vai pro norte. E se eu não for, eu te mato. Então, o sul se torna de exploração. Ele não era de exploração. Então, a tua pergunta
me ajudou a te ajudar, mas ela não faz o menor sentido. Porque eu estou aonde? Eu estou em 1603, 1610, 1615. Eu estou num momento que vai ter fuga de inglês para cá, antes da Revolução Puritana e depois. Então, se você não dominar muito, você nunca vai acertar uma questão dessa. A surpresa é que foi na questão 2. Na mita e na encomenda, que eu vou ajudar vocês, que isso cai mais, a mita e a encomenda, elas são formas de servidão que não são escravidão. Escravidão é quando tem compra e venda. Não tem compra e venda na mita e na encomenda. A mita é temporária, é por sorteio, é uma dedanha do terror. Então, tem 57 alunos aqui. 20 vão ser sorteados para a mita. Vai morrer, porra! Por quê? Porque vai para a mina e vai morrer contaminado de mercúrio. Se você voltar vivo, você ganha a porra da mita, que é uma espécie de prêmio simbólico em ouro. Porque tu não morreu, cabra da pespe. Tu não morreu. Não eram 57? 20 foram para a mita. Sobrou 37. E esses 37 foram para a encomenda. Alunos costumam perguntar o que é pior, mita e encomenda. É tudo terrível. É tudo uma desgraça. Que na encomenda você trabalha na agricultura, atenção, de subsistência ou de exportação. Alguém sabe responder? Não, não deve saber. É muito difícil. Você trabalha na agricultura de subsistência. Você está pensando que essa aula é de Brasil. Aí tu vai tomar muito na cabeça. O que interessa para o espanhol é a mineração, é a mita, que é temporária, não pode ser permanente. Por quê? Porque senão você não aguenta ficar tanto tempo embaixo da terra. Então é por tempo determinado. Anota aí. A mita é por tempo determinado. A encomenda, ela é por tempo indeterminado, até você morrer. Esses 37 aí. O que você ganha na encomenda? Besteiras. Mas como você, esses 37, é um índio, uma índia pecadora, você ganha a palavra de Deus. Pode rir. E de quem é o nativo? Essa é a parte mais difícil. O nativo é da coroa espanhola. É muito difícil o aluno acertar isso. Mas se cair esse ano, você vai acertar. Porque você merece e eu quero. Nós estamos investindo tempo nisso. Você é da coroa espanhola. Você não é comprado. Você não é vendido. Então a coroa cede você ao fazendeiro, que se chama encomendeiro, que é uma espécie de dono da encomenda. E se você morrer na mita? É o normal. Eu vou falar um negócio para vocês, mas é sério. Antes de esses 20 alunos, irem para a mita, a Igreja Católica fazia uma missa. Algum aluno top sabe o nome da missa? É quase impossível, mas pode ter algum maluco aí que pesquisou. Qual é o nome da mita? Bom, enquanto ninguém acerta, Manuela Medeiros, não é escravidão, é servidão.
Escravidão só tem lá no Caribe, no açúcar. Eu vou te explicar, mas vamos devagar, para você não confundir, até porque eu tenho um videozinho de 3 minutos depois do William. Então, na mita e na encomenda, é servidão, é trabalho compulsório, é tipo escravidão. Por que não é escravidão? Porque não compra nem venda. Entendeu? Tem que entender. Não é comprado nem vendido. É explorado, é sacaneado, é estuprado. Tudo de ruim que você possa imaginar. Mas não é vendido, entendeu? Aceita que não dói, que dói menos. Não, Sara, é missa dos mortos. Pode ser Tridentira, um nome chique, se você tiver certo, mas eu estudei com o nome popular mesmo. Missa dos Mortos. Por quê? Porque o cara já ia para. Eu costumo brincar com essas coisas. Estou tentando controlar. Você já ia para a missa com a missa rezada. Porque é claro que você ia morrer. Se tu vivesse, era um milagre. De 20, pessoal, sobrava 3, 4, às vezes 2. Aí esses 4 iam para a encomenda e sorteava de novo. Então isso é mortal, porque antigamente a UF ela começou a cobrar muito a América Espanhola. E aí vocês não estudam, com a reforma do ensino médio eles cortaram, e aí pega uma questão dessa, é a morte para o aluno. Essa é aquela aula que tem negócio de crioulo, chapetone, que você não vai escapar até 30 de novembro. Essa é uma aula mortal para a sua vida. E a UERJ, ela te sacaneou. Porque na América Espanhola, ela dura mais na mita. Ou é indeterminada na encomenda. Mas nem no gabarito. Eles sabiam tanto que vocês iam errar, que eles cagaram pro gabarito. Eu, na época, eu me diverti aqui. A internet era fraca, então tinha jornal, televisão, eu tive que dar aula disso em 2012. Um prazer, mas tinha que ser mais rápido. Vocês não, eu tô castigando mesmo. Porque essa aula é uma aula perigosa. Porque você não tem. Aí você tá morto. Não é famosa. Então a mita é temporária. Por quê? Porque você morre na escavação. Você não consegue ficar para sempre. Na encomenda, é para sempre até você morrer, com o tempo. E o que você ganha é a palavra de Deus. Chicotada, cuspida. Mas não é escravidão. Porque não é comprado nem vendido. Entendeu? Como é terrível? A Andressa estudou. Eu posso ir para a segunda parte da explicação, que é um vídeo de 3 minutos. Ele é mais completo. Vai lá, Isabela. Detona eles aí. Mas pode estar lá, porque o pessoal que não vai à aula tá fudido. Desculpa o palavrão. Tá ferrado. A sociedade na América Espanhola era bem hierarquizada, tendo como critérios para o status social o local de nascimento, a cor da pele e os antepassados. Nesse sistema, a elite era composta pelos europeus, enquanto que a base era formada majoritariamente por indígenas e africanos. Entre os nascidos na América, aqueles que tinham ancestralidade mais próxima dos que vieram da Espanha, como filhos e netos, possuíam maiores riquezas e desfrutavam de grandes privilégios. Já os indivíduos que possuíam traços que deixavam claro sua herança indígena ou africana, ficavam com os trabalhos braçais e levavam vidas degradantes.
A sociedade colonial era composta por camadas sociais. Os membros da camada dominante eram conhecidos como chapetones, geralmente homens brancos nascidos na Espanha. Eles ocupavam altos cargos administrativos, religiosos e militares, além de exercerem controle sobre as atividades sociais e econômicas na América Espanhola. Abaixo dos chapetones estavam os criolhos. Estes eram filhos de espanhóis nascidos na América. Com privilégios limitados, os crioulos costumavam atuar nos cabildos, lidando diretamente com a administração das questões locais. Na base da pirâmide social estavam as castas, nome genérico dado para diferentes tipos de mestiços nascidos na América Espanhola. Filhos de espanhóis com mulheres indígenas ou africanas, os membros das castas trabalhavam em atividades diversas e pequenos comércios. Abaixo de todos estavam os indígenas e africanos, considerados como castas inferiores, que trabalhavam na agricultura, mineração e obras públicas. No sistema de produção colonial, os indígenas foram submetidos a diversas formas de trabalho forçado e foram empregados em larga escala, sendo eles a principal força de trabalho na América Espanhola. Os colonizadores utilizavam dois sistemas para explorar o trabalho indígena. Um deles era a encomenda. Ao lhe ser concedido o direito de exploração sobre os nativos, o colono, também chamado de encomendeiro, cobrava tributos das comunidades locais, que deveriam ser pagos em forma de metais preciosos, gêneros agrícolas ou trabalho. Ao mesmo tempo, lhes era imposta a educação voltada para o cristianismo e conferido a eles alimentação e proteção por parte do encomendeiro. O outro sistema de exploração era a mita. Tratava-se de uma adaptação da exploração exercida pelos próprios indígenas antes mesmo da colonização espanhola. Na mita, as comunidades eram obrigadas a enviar periodicamente trabalhadores a serviço do Estado por prazo determinado. Conhecidos como mitaios, estes indígenas trabalhavam principalmente na mineração. Havia ainda os Yanaconas, nativos designados para auxiliar os espanhóis, atuando como intérpretes e informantes na tarefa colonizadora. Além dos indígenas, a colonização espanhola também explorou a mão de obra de africanos, trazidos para o continente como escravizados. Sua utilização se deu sobretudo na atividade mineradora e açucareira, se destacando nas ilhas do Caribe e no vice-reino de Nova Granada. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Mas agora entra eu. Preste atenção. Vamos lá? Chat. Eu nem vou fazer como eu faço com o pessoal de medicina, quando eu dou aula só para eles, que eu faço só para baixar um pouco a crista deles. Me diz aí, o crioulo é branco ou negro? Vambora? Chat ou chat? Isso! Mas quem é que é mais importante? O crioulo ou o chapetone? Quem é que tem poder político? Os cargos? Quem é que manda mais? Aqui só tem fera. Quando houve a independência da América Espanhola, foi o crioulo que botou o chapetone para fora ou o chapetone que botou o crioulo para fora? Agora eu quero ver. Hora de sofrer. O crioulo botou o chapetone para fora. Aqui não dá para brincar muito, só tem fera, né? Mas vocês erram essas besteiras. Agora vamos lá. Só tinha índio trabalhando na América Espanhola? Sim ou não? Não. Mas o índio era a maioria? Era igual ao negro? Ou era minoria em relação ao negro? Vocês estão bem. Onde é que tem negro na América Espanhola? Na puta que pariu, em Cuba, Haiti, desculpa, Haiti é francês, São Domingo. É no açúcar. E aí no vídeo ele fala que a mita é por tempo determinado. Não fala do sorteio porque não precisa aprofundar tanto. Eu quis explicar para vocês. Ele diz que toda a região tem que mandar. Tem que mandar como? Ele sorteia entre eles. Quem vai morrer hoje? Pá, morre a química. Quem vai morrer amanhã? Pessoal de física.
Um dia vai chegar no pessoal de história, né? Desculpa a piada de mau gosto. Mas alguém tem que morrer, né? Então, pessoal, era isso. Já teve o William, 500 minutos, e já teve o vídeo. O vídeo é daqueles para guardar, hein? Isabela, você vai botar no grupo para eles? Questão 2? Vou, tô postando agora. Porque hoje é o grande assunto de hoje. Não é o único, né? Que ainda tem independência da América Espanhola, ainda tem. Esse assunto ele tem 3 formas de cair. A UERJ usou o pior, porque o aluno já não sabe América Espanhola e ainda tem que comparar com a América Inglesa. Então, para quem sabe muito, a diferença é que na América Espanhola são nativos e na América Inglesa são ingleses. E para com esse negócio de só bandido. E isso aí é capitania hereditária no Brasil. Mas eu entendo que vocês pesquisam e a vida é dura, entendeu? Parabéns por tentar fazer. É difícil ganhar o ponto inteiro, né? Que a UERJ me deu essa questão para tirar ponto de vocês. Mas não tirei tanto assim, entendeu? Posso mudar de questão? Gostaram? O texto ajuda, mas é desesperador, né? Gente, aqui é para tirar 20. É para acertar tudo. É para nada nos derrubar. E a gente tem tempo para isso. Qual foi o nosso máximo hoje? 61. Tá bom. O ruim foi aquele 47. Aquilo ali não foi de Deus. Foi no dia da condenação do Bolsonaro. Foi isso. Vocês ficaram vendo TV. Vamos lá. Agora era uma questão de visual. Uma pegadinha da UERJ, né? Tinha uma imagem, mas era a Revolução Francesa. Eu acho interessante que ela reveza com a Inglaterra. Mas vamos lá, minha amiga. Tem uma imagem, sociedade estamental, em camadas, e tem uma pergunta terrível, né? Mais que meia dúzia de alunos erraram. Pode ler para mim, amiga? Identifique a forma de mobilidade vertical ou horizontal que mais caracterizou a sociedade estamental e explique como ela funcionava no antigo regime. Bom, isso aqui foi uma maldade. Foi para tirar meio ponto seu. Mas é só, porque a explicação valia 1,5. Não fica chateado. Mas é claro que é horizontal. Se eu não posso subir de classe, não pode ser vertical. Aí é matemática. Aí é o aluno raciocinar. Se o pobre não pode virar nobre, não pode ser vertical. Teve um aluno que botou compra de título, mas isso não é antes. Isso aí é com o processo revolucionário. Não valeu. Foi um bom aluno, ganhou até algum ponto, mas o raciocínio é: um camponês pode virar nobre? Não, não pode. Então não é vertical. Não adianta me xingar, manda e-mail para a UERJ, lê o gabarito aí, só da primeira. Não, lê tudo logo, para ganhar tempo. Tá. Mobilidade horizontal, dentro da mesma camada. A mobilidade social no antigo regime era determinada preferencialmente pelo nascimento ou por hereditariedade, linhagem. Assim, os privilégios e a desigualdade entre as pessoas eram considerados algo natural, o que, de forma geral, fixava os indivíduos em seu extrato social de nascimento. Cara, eu ando tão apaixonado por vocês que em outros anos eu falava assim: toma na cabeça,
Mas a sociedade estamental, então, primeiro estado, o clero. Nobreza é o segundo estado. É, nobreza é o segundo estado. E o resto, eu chamo de resto, povo e burguesia, é o terceiro estado. Então, se eu não posso mudar de estado, não é vertical. Isso aí é o beabá da Revolução Francesa. E só 4 alunos erraram. Por quê? Porque isso aí é para te deixar maluco, entendeu? Tu tá ali querendo tirar 20, aí vem uma babaquice dessa, você tem que parar para pensar. O nobre cai para pobre? Muito difícil. O camponês sobe para nobre? Impossível. Então só pode ser horizontal. Cada aluno teve o seu jeito de acertar isso. Deve ter uns 500 jeitos. Mas se você estiver desatento, você acerta a explicação, mas erra essa merda. Eles estavam terríveis em 2012. Já notaram? Porque eles também trabalham. Assim, o William fica dizendo que até a 4 é fácil, os outros colégios todos dizem que até a 4 é fácil. Aí eles vão, mas aí eles botaram a 9 e a 10 ridículas. Era no terceiro estado. Júlia, você está indo aí? Quantos de direito, Isabela? Só 17 aqui no chat. Quanto? 17. Já tá bom. Vai passar todos. Ano passado passou 27. Mas vamos lá. Júlia, você voltou? Júlia Simas. Tô aqui. Gente, aos poucos vocês vão conhecer, mas a Júlia Simas, não vou abrir mão da Isabela, mas vou botar uma assessora para a Isabela. A Júlia Simas, ela foi aluna há 500 anos atrás, se formou em Direito com bolsa de 100% pelo ProUni. E eu vou botar a Júlia aos poucos, não é para vocês devorarem ela, não. Ok? Para cuidar do pessoal de Direito. Conhecer mais, cuidar mais. Então, bem-vinda, Júlia. Dá boa noite para essas feras aí. E Boa vamos que noite a vamos. todos. Obrigada, William. Obrigada aí todo mundo que está me desejando boas-vindas. Espero agregar bastante, viu, ao grupo. Podem contar comigo, vai ser um prazer. Mas também não me devorem, como o William falou. Mas vai dar tudo certo, vocês vão poder contar comigo. Estou muito feliz de integrar agora o grupo do qual eu sou cria, né? Do pré-ENEM, de muitos anos atrás, uma aluna raiz, né? Da segunda edição. E vai ser um prazer, com certeza. Espero que dê tudo certo pra gente, integrando esse time, que seja sucesso. Gente, ela foi aluna em 2017, antes do ProErd nascer. O ProErd nasceu em 2018. Entregando aí a idade, falando que eu sou de 2017, mas tudo bem. Mas você vai fazer uma relação deles com calma, né? Vai Vou. conversar, vai ajudar, não é? Sim, sim, podem contar Quem não é de comigo. direito é o William, tá? Senão eu vou ficar com ciúme. O direito está ganhando mais um, que é uma pessoa formada em direito. Mas eu tô ligado em vocês, hein? Olha lá, hein? Não vou roubar de você, não. Agora nessa Vou estar só do lado. Sem ciúme. Bom. Tudo bem, pessoal? Posso mudar para 4? Vai lá, minha amiga Isabela. Você, quando a Isabela tiver problema, até porque você sabe a matéria, pode ler as questões, ajudar. Hoje é só para você. Ela vai treinar um pouco, ainda mais em história, não.
Não dá para arriscar, porque história é o top. Pessoal, chamem os amigos para o pré-UERJ. Nós passamos química. Falta pouco para a gente passar biologia. Aprovar mais que eles, a gente vai aprovar. Mas falta pouco para passar biologia. Que tem gente nossa lá, que é o povo de psicologia. Eu devia descontar. Mas vamos lá. A número 4, vocês foram muito bem. Fala para mim, Isabela. Bora lá, questão 4. Apresente 2 propostas políticas da Inconfidência Mineira e justifique a transformação de Tiradentes em herói nacional, com a implantação da República no Brasil. Ninguém aqui mais aguenta isso, né? Já teve outra prova. Volta e meia aparece, a Luciano não. Pessoal, República, Independência, contra-derrama. Para com esse negócio de quinto. Quinto é revolta de Vila Rica. Ai, 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 ai. Contra-derrama. E, na verdade, o Tiradentes teve gente que errou. Porque você não responde a resposta toda. Vocês são fogo. Vocês viram, 4 é fácil! Mas ele quer explicar por que eles usaram o Tiradentes. Porque quando proclamou a República, o Tiradentes tem nada a ver com a proclamação da República. Ele morreu quando tentou. Mas a proclamação da República foi um golpe. E o povo não entendia. Então eles usaram o Tiradentes para fazer uma mídia, entendeu? Para popularizar a proclamação da República. Leia o gabarito aí, amiga. Propostas: defesa do ideal de república, defesa da liberdade dos colonos, crítica à opressão fiscal da metrópole portuguesa, defesa de ideais liberais iluministas, restrita aos interesses dos grandes proprietários, defesa do rompimento político com Portugal, restrita ao âmbito das capitanias das Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E a justificativa: legitimar o novo regime como aquele que estava construindo de fato a autonomia e a soberania da nação. Pessoal, aqui a única coisa que ele quer que você erre é que você ponha escravidão, abolição. Que aí ele vai lá, risca essa porra, já tira um ponto teu, já reclama dos professores do ensino médio. Entendeu? Você tem que pensar. Porque pensou, acertou. Tá bom? Eu não vou perder muito tempo nessa, que a 2 e a 8 é que gastam mais tempo. Eu já tinha conversado com vocês. O bom de eu corrigir individualmente é que eu sei onde foi uma merda. Tô avisando. Segunda Guerra, 10 tá uma merda. 16 alunos, 8 expurros. É recorde. Quem não entregou, dá uma olhadinha antes de entregar, para não fazer besteira. Aliás, tem aluno que acertou até a 8, 16 pontos, aí capengou na 9 e errou tudo na 10. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Porque vocês estão assim, a prova tá fácil, tô acertando, vou tirar 20. Aí, de repente, toma um socão na cara e o 20 se desmancha. Ainda mais sabendo que em 2013, a 9 e a 10, vocês acertaram. Não sou eu que corrijo a prova. Entendeu? É muita inabilidade. Aluno tem que ter experiência, tem que estudar as provas, entender o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Entendeu? Vamos lá. Um dia eu vou estudar a prova do ano passado para a gente ver o que não vai aparecer. Mas não é agora. Vamos lá, 5. Assim que vocês foram bem também. Gostei.
Vai, amiga. Cite um setor da sociedade brasileira da época que se opunha à manutenção do governo de Pedro I e uma razão para essa oposição. Em Bom, seguida, aponte um motivo para a instabilidade econômica que caracterizou esse governo. cara, outro dia eu mandei para vocês que o Brasil pagou pela independência. Eu pesquiso, boto coisas para vocês, dou presente, até para poder cobrar os outros professores. Geografia, por exemplo, vai passar a ter prova corrigida com frequência para ser semanal. Português também. Mas vocês precisam ficar atentos. Não, não era difícil. Já teve esse assunto, a aula, a gente já conversou, e a gente vai ver de novo agora. Primeiro que todo mundo é contra o Pedro I. A elite oral porque ele caiu, porque ele traiu, os senhores de cravo, que ele prometeu acabar com o tráfico. Se bobear, até o espelho dele é contra ele. A Leopoldina porque ele é um traste. E por que tinha estabilidade econômica? Porque ele pagou pela independência, ele perdeu a guerra da Cisplatina, não tinha nenhum produto que puxasse as exportações. Vocês vieram com o negócio de açúcar, eu achei pobre, mas não está errado. Tem que botar a resposta top. Ele pagou pela independência, o Brasil nasceu com dívida externa. Tem que botar a resposta top para tirar ponto inteiro. A UERJ deu mole, você tem que arrebentar o UERJ. Ainda desenhar a letra, para ele ver que você quer 20, quer 2 pontos. Por que as pessoas são contra ele? Porque ele é autoritário. Ele impôs a Constituição de 24. A próxima prova, por causa disso, vai ter questão sobre a Confederação do Equador. Se ferraram, que é para ver se vocês dominam esse assunto de primeiro reinado. Vai voltar. Sinto muito. Mas pelo menos estou avisando. Então, todo mundo é contra o Pedro I. Só tem que lembrar alguém. E por que é uma merda? Que pagou pela independência, porque perdeu a guerra. De repente o gabarito é até mais curtinho. Pode ler o gabarito, minha amiga Isabela? Tá. Um dos setores e suas respectivas razões. Traficantes de escravos, discordância em relação ao acordo assinado com a Inglaterra pelo fim do tráfico de escravos. Comerciantes nativos, insatisfação com as vantagens e privilégios dispensados pelo imperador aos comerciantes. Amiga, Oi. essa é boa. Essa tem a ver com a abertura dos portos, que o comerciante inglês pagava 15 e o português pagava 16. Vai lá. Grandes proprietários de escravos e terras, insatisfação com os altos impostos, com a centralização política imposta por Pedro I e com o acordo relativo ao final do tráfico. E grupos médios urbanos liberais. Era defesa do federalismo, reivindicação de reformas à Constituição de 1824, crítica ao endividamento do Estado, aos rumos da Guerra da Cisplatina e ao envolvimento do imperador na sucessão portuguesa. Essa é a primeira parte. Ele queria ser rei de Portugal, aí gastou dinheiro nosso lá. Vai lá. Segunda parte, um dos motivos. Crise da economia açucareira, gastos com a estruturação do Estado Imperial, dívidas geradas pelas guerras de independência e da Cisplatina e acordos comerciais desfavoráveis assinados, principalmente com Portugal e Inglaterra. Entendeu? Gente, a 5 era para vocês arrebentarem. Teve uma amiga que achou difícil aqui, a Juliana Machado. Juliana, é porque como era fácil demais, você não acreditou que era tão fácil.
que é bem seu estilo. Eu já te conheço, Juliana Machado. Você ficou achando, é só isso? É só isso? Vamos lá, meia dúzia. Essa aqui eu também gostei. Vocês foram bem nessas. Vai lá, amiga. Nomeie esse movimento e indique uma justificativa apresentada pelos paulistas para considerar o governo provisório de Vargas como uma ditadura. Alguns alunos, 5, acharam em algum lugar Frente Única Paulista. Tudo bem, mas o comum é a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Por quê? Porque não tinha Constituição no Brasil, o Vargas governava como ditador. Aliás, quero falar com vocês. Eu estou pensando, semana que vem, é dia 2. Estou pensando em botar Vargas 9 ou 16 de outubro, mas com prova inédita. Aí eles não vão pensar com calma, entendeu? Porque é uma bomba, né? Mas aí é aula teórica mesmo, entendeu? Mas, Miguel, pode pesquisar. A ideia é treinar a escrita. Ver o sujeito, o predicado, oração subordinada. E uma coisa que eu não tenho elogiado muito, mas vocês estão escrevendo bonitinho, direitinho. Só falta a florzinha. Tem um outro que manda foto com a pergunta. Eu não quero saber a pergunta. Cara, há 500 anos eu faço essas provas. E são 70 alunos na mesma prova. Para que mandar pergunta? Para me ferrar, entendeu? Tanto é que o pessoal que faz isso, em geral, deixa por último. Para que fazer isso comigo? Vamos lá. Você já leu, Isabela? Só a pergunta. Agora lê o gabarito. Ela vai postar para vocês, tá? Nome: Revolução Constitucionalista de 1932. Justificativas. Não tem Governar... Frente Única Paulista? Não. Pois é, eu também acho estranho, entendeu? Mas quem achou deve ter achado alguma fonte, entendeu? Mas muda isso. Não inventa. Não dá mole pra banca. Não inventa, porra. Bota a Revolução Constitucionalista e acabou. Lucas! Ah, mas não é comum, né? Tinha que ser tu, né? De Andressa Ferrari vai virar. Filho, estão falando no Felipe Melo para treinador. Tá acabando aqui. Depois eu deixei. Tô falando do Abel. Do Abel. Tá. Do Palmeiras? Não, porra. O Palmeiras tá bem pra caralho. Tô deixando para você, filho. Deixei uma pizza lá, tá? Dividi. Meu filho chegou aqui do futebol. Foi mal. Então, pessoal, não inventa Andressa Kombi. Não inventa. Porque até eu fiquei. Falei, pô, e olha que eu sou coroa, entendeu? E só tem um pedaço, amiga. Eram 2, aí pai deixei. Eu ia comer os 2, mas pai deixei um. Vamos lá. Júlia, pode ir, Silvio. Júlia, não precisa ficar hoje não, tá? Vamos lá. Mas não acabou às 6 não, né? Continua. Não, as justificativas. Governar por meio de decretos ou leis, adiar a convocação da Assembleia Constituinte, nomear interventores para os governos estaduais e dissolver o Congresso Nacional e os legislativos estaduais e municipais. Mas o principal, aluno bom não tem que ficar preso em 500 respostas.
O principal é, se o nome da revolução é constitucionalista, por que eles estavam putos? Porque ele governava sem Constituição. Tem que se desfazer dessas questões aí mais rápido. E Andressa, não inventa, Andressa. Não inventa. Não inventa. Pensa bem. Ele quer o básico. Ele quer saber se você sabe Vargas, que é uma matéria central. Ele quer saber se você sabe. Mas vamos lá. A 7. A 7 é da mulher, né? Isso aí é um presente, né? Com todo respeito, né? Ninguém errou. Podia falar melhor. Lê o gabarito primeiro dessa aí. Tá. Ampliação dos turnos de trabalho em face das necessidades de guerra, maior emprego da mão de obra feminina na indústria fabril e bélica, necessidade de ampliar o emprego de mão de obra feminina como parte do esforço de guerra e diminuição do contingente de mão de obra masculina disponível em função do recrutamento militar. Agora, teve uma aluna que botou a questão 2 a 3. Botaram agora o fortalecimento dos sindicatos. Isso eu achei maneiro. Foi muito chique isso. Porque os sindicatos cresceram por causa disso, entendeu? Mas era uma questão. Não fiquem tristes. 9º ano. Agora vamos à bomba. Bomba, bomba, bomba. A número 8, que matou vocês. A número 8 foi uma bomba, bomba, bomba. Questão Mortal, O Ovo da Serpente. É um filme. Vai direto para a pergunta, amiga. Retire do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. Indique também a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. Vocês têm que tomar cuidado e ver quando essa prova só teve 2 questões difíceis. 2 e 8. Aliás, já foi muito, né? Porque normalmente é uma só. Na 8, eu diria que todos vocês acertaram a metade. A maioria. Teve gente que acertou tudo? Teve. Claro, só ver as notas. Mas a primeira parte ninguém errou. Vazio político, crise econômica. Agora, na hora de citar as medidas, você não sabia. Criação de emprego, de obras públicas. E tem um grupo de 6 alunos ou 8 que falaram que o Hitler fez privatizações. Não, ele fez estatizações. O nazismo, ele é uma intervenção do Estado, só de que extrema-direita. É isso aí, Miguel. Ele é antiliberal. Então, essa questão 8, alguns esqueceram. Eu notei que o cara se empolgou tanto na primeira parte. Lê de novo as 2, por favor. Perguntas. Retire do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. Indique também a ação tomada pelo Partido Nazista em relação a cada um desses problemas. Pois é, meus alunos, eu estou ensinando vocês a decodificar a prova, a ficar esperto. Lê a prova toda antes de fazer, quando eu te mandar a prova. Principalmente de prova inédita, que é para você ficar esperto. Ele queria tomar ponto de vocês, que todo mundo estuda nazismo. Então, cada item valia meio. Ele deu no enunciado. Ele deu. Vamos falar a verdade. E achou que no resto vocês não sabem nada.
tudo mané, não sabem nada. Na política, é o partido único, o fim da democracia, o populismo de Vargas. Muita gente acertou. O culto ao líder. E na economia, a intervenção do Estado, criação de emprego, de obras públicas. Tem que pensar. Você não vai aprender tudo, não vai decorar tudo até o dia 30. Tu tem que ser malandro. Olha só, tem um aluno aqui que botou, o Miguel. Porra, o Hitler é antiliberal. Bom, se ele é antiliberal, ele defende o Estado. Se ele defende o Estado, o que ele vai fazer para combater o desemprego? Criar obra pública. Entendeu? Tem que. Em outubro eu vou trabalhar mais isso, mas o cérebro de vocês tem que começar a andar sozinho, entendeu? Confiar mais no teu taco, entendeu? Tá bom, a fase da pesquisa é legítima, que está ajudando na formação da escrita, mas agora é hora de evoluir na formação do raciocínio próprio para o gabarito. Muitos alunos acertaram as duas, mas metade errou no final. Ou então só botou economia. Na política é partido único. Perseguição à esquerda. Fim da liberdade partidária. Culto ao líder. Fortalecimento da imagem do Hitler. Transformação de Hitler num deus. Teve aluno que botou semideus e teve aluno que botou Deus. Tá certo, meu amigo. A diferença é que quem botou Deus lembrou que Hitler desrespeitava Deus. Quem botou semideus fugiu pela tangente. Mas eu não mesmo. Eu preciso que vocês. Nós ainda estamos em setembro. A nossa próxima aula é uma aula em outubro. Já vai ser uma virada. Você com 2 provas para fazer, eu com 2 correções. Momento difícil para nós. Mas nós estamos criando hábito. Você está se habituando a fazer discursivo. Já notou isso? Que a sua vida mudou? Antes da aula começar, 8 alunos mandaram aula. E deve ter alguns malucos que mandaram durante a aula. Você se habituou a fazer. Virou até pagode. Você faz parte da minha vida. E fica tão difícil esquecer. Ou seja, a discursiva já faz parte da sua vida. Você já vai tirar mais de 15. Aí tomar muita porrada minha, porque o jogo é duro. Mas essa é a graça do jogo. Ah, eu quero aula de teórica. Quero prova inédita. Aí, pum, toma na cabeça. Ainda mais só assuntos famosos. Que aí eu vou fazer a prova inédita, que é para eu acertar o que vai cair. Entendeu? Você é parte do jogo. Tem que estudar, estudante. Você está ferrado. Porque na prova da UERJ, eu tenho um limite, que é o que a UERJ faz. Numa prova inédita, eu não tenho limite. Ô, Isabela, diz para eles. Eu acordei um dia, 8 horas da manhã. Diz para eles que horas eu te mandei essa prova. Pronta. Pode falar. Foi, você me mandou mais 8 ou 9. Mandou cedo. Falei, e com prazer. Falei, vou Uhum. ferrar eles bonito. Aí a Jéssica, a Isabela tornou uma prova bonita, tinha uma aluna no passado que fazia isso, funcionária, a Etienne, na área de medicina. Aí a Isabela deu um carinho, deu um trato. E pô, era para você estar aumentando a nota em ditadura. Isso era o certo. Mas como alguns de vocês não é humilde,
tá tomando porrada à toa. E eu fico louco, tem aluno que acerta a primeira, acerta a segunda. Tem outro aluno, a pergunta 2 é sobre um negócio, aí o cara fala de Pacto de Munique. Tu tá ferrado, aluno, porque a prova é toda cifrada. Aí eu tô falando de Blitzkrieg, você me fala de invasão à Rússia, eu me divirto. Que invasão à Rússia, qual é o limite da Blitzkrieg? É a Inglaterra. Aí você fica dando volta, entendeu? O armamento. Eu acho que quem não assistiu a aula não deve fazer discursiva de prova inédita. Porque é um suicídio. Pode ser que dê certo, só corrigiu 16. Mas é um suicídio. Porque a prova é feita para quem assistiu a aula, entendeu? Não sei, Melissa. Tem que falar com os alunos. Vamos lá? Centralização de poder executivo, Juliana Machado. Tá certo. Bom, agora vamos às mamatas, né? As mamatas da prova. Fala sério. 9 foi um presente, vai ler a 9 aí. Que eu quero acabar a aula mais cedo para corrigir discursivo antes de dormir. Vai, lê a 9 aí. 9. Apresente uma proposta do Consenso de Washington para a crise das sociedades capitalistas. Em seguida, aponte a prática do estado de bem-estar social que contraria a proposta apresentada. Amigos, amigas, eu não posso ter pena de vocês. Na 2 eu tive pena, na 8 eu expliquei, mas vai aparecer muitas vezes que nazismo é uma questão que você tem que estar preparado para ter. É justo cair. Que quando não cai os professores é que reclamam. A gente corneta como se fosse futebol. Aqui, vocês estudam essa merda em geografia. E o texto do consenso de Washington é privatização. Do bem-estar social é o Estado ajudando na economia. É sempre a mesma coisa. New Deal versus liberalismo. Só muda o nome, meus alunos. New Deal é a intervenção do Estado na economia. Por que teve crise de 29? Porque era liberal. Ah, professor, mas não tinha isso na questão. Sim, mas estava implícito. E tem alunos que são fantásticos. Tem alunos que são fantásticos. Eles falam assim: o consenso de Washington defendia a privatização. Já o estado de bem-estar social defendia o contrário. Acabou a brincadeira. Acertou. Ganhou o ponto inteiro. Era só para você ver que um era o contrário do outro. Um era Vasco, outro era Flamengo. Aí o aluno malandro ainda fala que um é o contrário do outro, acabou a questão. O professor ele só corrige o contrário. Ele marca com uma bolinha o contrário, ele vê se você não explicou errado. Teve um aluno que explicou errado, que disse que o consenso de Washington era estatização, um só, em 74. Um só. É ruim para ele. Mas 73 acertaram. Sei lá quantos acertaram. Teve gente que errou, a meia dúzia. Mas isso é um presente. Mas é um presente de interpretação, que são o que eu quero ensinar para você a partir de outubro. É você usar lógica, associar a matéria. Quer ver? Eu vou ajudar vocês, mas não vai ser bom. Vai doer. Absolutismo. O Estado está dentro ou fora da economia? Hora de sofrer. Dentro. Democracia. O Estado está dentro ou fora? Dentro.
tem que ter calma. Tem coisas que você tem que aprender. Eu já te mandei isso algumas vezes. Até outro dia eu mandei também. Vou ver se eu acho. Ô, Isabela, eu mandei para eles os negócios de. Lembra de neoliberalismo, de liberalismo? Eles não vão lembrar, mas você lembra? Lembro que já teve esse material. Vou procurar Vamos aqui achar para essa ver. bodega e mandar de novo. É tudo Tá. igual. Mercantilismo é o contrário de liberalismo. Liberalismo é o contrário de mercantilismo. New Deal é o contrário de liberalismo. O DN, sem intervenção do Estado. Vargas, intervenção do Estado. Consenso de Washington, privatização. Qual é a outra? Welfare State é a intervenção do Estado. Neoliberalismo é a mesma coisa que liberalismo, só que mais atual. E intervencionismo é intervencionismo. Só muda o tempo, só muda a época. Se tu aprender o conceito, aliás, no Brasil não muda nunca. Já reparou que eleição no Brasil é intervenção do Estado na economia ou não intervenção? Chega a ser até chato. Aí o Trump ontem, Trump tem que tomar cuidado com ele, que ontem ele falou que esse negócio de climático é maluquice, é besteira, que é todo mundo maluco. Sim, Juliana, mas em geral o Estado participa minimamente. A discussão é se ele participa muito ou pouco. Na ditadura também tem Estado. Esses caras aqui não tem colo, entendeu? Isso é muito difícil. Mas você tem que entender a lógica. Qual é a lógica? Nós estamos ganhando um programa do governo, pega poucos alunos e poucos professores nossos, mas já está ajudando. E a prefeitura nomeou funcionários. Você já sabe. Aí tem alguma dívida pequena que a gente está administrando. Aliás, eu queria sugerir a vocês uma coisa. Daqui a pouco eu falo. Eu vou falar de aula acabar. Tem pouca coisa ainda. Mas tu tem que saber o básico. O cara cobra o básico, ele cobra o feijão com arroz, entendeu? E aí ele só muda o local, que é para dizer que a gente não ensina vocês a raciocinar, que vocês só decoram, entendeu? Tem que ter malícia. Eu estou gostando muito do grupo. Acho que esse acidente com a Segunda Guerra é porque vocês acharam que a prova era fácil, que o início é fácil, e aí se meteram numa encruzilhada, porque prova cifrada é que nem prova de colégio. O professor faz para te ferrar. É que nem eu, prova só de Revolução Francesa. É para acabar contigo. É para você não tirar 10 de jeito nenhum. Porque ainda mais eu dava muito ponto, então se o aluno tirasse 10, ele não queria fazer trabalho para ganhar ponto. Então ele nunca tirava 10. Tirava 8, 7, 6. Quando o cara tirava 10, eu falei, meu filho, você não faz mais trabalho o ano inteiro, tá bom? Vai cuidar da sua vida, tio William te ama, adeus. E prova temática é um massacre, você vai acertando, aí de repente, bum, tu escorrega numa banana. Cara, vocês estão escorregando na mais fácil, que é a única para citar. E aí é uma maravilha, né? Uma maravilha. Mas vamos lá. A gente tem aula, Miguel, a gente tem 3 vídeos de Revolução Francesa, 20 minutos cada. E vamos ter momentos. Vocês são vítimas, porque vocês, para ter mais aula, vocês têm que querer mais, têm que estudar mais, têm que estar mais disponível. Eu ofereci uma aula na UERJ,
presencial, só 23 toparam. E aí complica, né? No dia que teve 3 eventos nossos, vocês falharam na aula, 47. 3 dias vocês morreram de aula. A gente tem tido, Manuela, desde a primeira aula. Você tem que ver a gravação da aula 1, da aula 2. Tudo bem, gente, Melissa. Eu só estou explicando, tá bom? Então, e a 10? A 10, ninguém conhece Fórum Social Mundial? Não, ninguém conhece. E daí? Tá no texto. Você tem que interpretar e acertar. Olha, 60 dos 74 acertaram. 5 disseram, eu nunca vi isso. Que vergonha. Não sei como é que eu fui legal no áudio. É porque o áudio fica gravado, né? Vocês podem divulgar pelo mundo, entendeu? A bronca. Deve ser por isso. Mas isso é a resposta que se dê? Você tem que ser guerreiro. Se tu nunca viu, não interessa. É porque a resposta está no texto. E tá no texto. Porque eu li 10 vezes essa merda. Eu falei, cara, eles estão reclamando. O que é contra o capitalismo? É direitos humanos, é questão ambiental. Não vai dar uma de Trump, não, hein? Que para as universidades a questão climática é muito importante. Não vai falar besteira, não. Que a tua vida vai ficar ruim. Não, não dá de maluco, não. Os caras estão discutindo racismo ambiental. Olha a merda. Vai dar mole. Brinca. Você não é o Trump, aluno. Você não é o Trump. Que um dia o filho dele, o neto dele, alguém vai dizer, vovô, para de ser burro, vovô. Um dia, outro dia eu queria fazer um negócio no celular, meu filho falou, pai, eu queria fazer uma ligação para 3 pessoas do Zap. Ele, pai, você não sabe fazer isso? Eu falei, me ensina, porra, que eu aprendo. Aí ele me ensinou, realmente era ridículo. Era muito fácil. Mas, bom, eu queria propor uma coisa para vocês que ficaram até o final. Isabela, abre o grupo lá. Você pode botar a prova hoje, 10 horas? Boto, pode sim. Amanhã de manhã, você só divulga a ditadura, entendeu? Tá. Senão eles vão se enrolar. Segunda Guerra. E aí na sexta, você avisa que é o último dia de ditadura, não, Segunda Guerra, mas que 2012 está liberado até quinta-feira. Ah, tá. Vai E eu deixar vou até sexta, corrigindo, né? tá bom? Pessoal, eu queria pedir uma ajuda para vocês. Eu queria ver se vocês teriam condições, 10 alunos, a cada 10 alunos, a gente quer fazer uma camisa para o Erjo Maricá. Pode ser história, pode ser direito, ou pode ser a carreira que você for escolhido. É para ajudar, para a gente poder garantir geografia semanal, português semanal, entendeu? E garantir as aulas, né? A gente tem uma dívida em biologia e química. Então, qual é a ideia? Uma brincadeira. Quando fechar o mês, semana que vem, até o dia 5, hoje não dá para fazer isso porque está muito bagunçado. A gente não sabe se vocês vão concordar. Mas a ideia é o seguinte: a cada 10 alunos, a gente sorteia entre esses 10 uma camisa colorida, manda por Uber para casa do aluno. Aí você vai fazer a prova com o Pré-UERJ. No Pré-ENEM eles estão pagando 30. No Pré-UERJ seria um sorteio.
Se você quiser camisa sem sorteio, aí vai ter que montar um esquema para vocês. Talvez você manda R$ 30, mas aí daria muito trabalho. Se a gente pensar mais amanhã, você botaria o curso, a gente faria para você. Mas a ideia que a gente teve, fraquinha, era cada 10 alunos sortear um, que aí a gente paga 30 de custo, ajuda com 70 o projeto. Tá bom? Eu não sei qual é a melhor ideia, mas vocês podem me sugerir no meu privado, ou as duas ideias. Porque tem aluno que não quer sortear, eu posso pagar 30. Vai ajudar muito, entendeu? Aí você não vai para sorteio. Eu expliquei direitinho, Isabela? Explicou, deu para entender. Quem pode ajudar com 10, vai para o sorteio a cada 10. Quem pode ajudar com 30, vai ganhar a sua e não vai participar do sorteio, claro. Senão ainda está morte, entendeu? É uma ideia boa, ruim? Pode falar a verdade, pessoal. Porque a gente sabe que vocês já aguentam mais vaquinha. O compacto já acabou. E a gente precisa levantar alguma coisa, entendeu? Então, a cada 10, sorteia uma. Quem quiser a camisa sem sorteio, é preço de custo, 30. Tá bom? Gente, acabou. Foi muito bom para vocês, muito bom para mim. A gente não acabou tão cedo, mas acabou 12 minutos antes. Quinta-feira que vem é tiro, porrada e bomba, tá? E Segunda Guerra é eu e você, no privado. Tchau. Obrigado, Isabela. Obrigada, William. Tchau, tchau, pessoal.